Olá, que a bênção do Eterno esteja sobre todos nós. Este é o programa Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Esta palavra, essa expressão maravilhosa, saudação santa de nosso Salvador, quando depois de ressuscitado aparece para os seus discípulos que estavam fechados em um quarto com muito medo, porque havia crucificado o mestre deles e eles estavam ali apavorados. Vem nos pegar! Porta fechada, de repente o Senhor entra, com as portas fechadas. Ele entra ali e diz, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem para você, mamãe, para você, papai, para você, para toda essa multidão de homens e mulheres de Deus, e pessoas amadas que estão sempre nos vendo, sempre nos acompanhando. Hoje, eu tenho aqui uma pessoa muito especial, que vamos conversar, com quem eu vou conversar sobre a vida. Estou falando do meu amigo José Pedro, esse grande homem de Deus que está aqui. José Pedro, muito bem-vindo, é bom te receber aqui. O prazer é todo meu, pastor Aquim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, nesse programa. Eu te agradeço pelo convite e parabéns à Igreja Lagoinha, que faz um trabalho fantástico, né, de evangelização. Nós conhecemos, temos um irmão também que está em Barbacena nos assistindo. E um abraço, Luiz. Ok, falando de Lagoinha, né? Estamos aqui na TV da Lagoinha, o meu amigo pastor Márcio Valadão. Então vamos mandar um abraço aí, vamos começar mandando um abraço para esse nosso querido pastor Alexandre. O segundo nome é o pastor Alexandre da Igreja Batista Lagoinha de Barbacena. Barbacena. É lá onde congrega o meu irmão. Seu irmão, como é o nome do seu irmão? Luiz. Irmão Luiz, deve ser um diácono, um cooperador lá da casa de Deus. A Alexandra também faz parte das células, também esposa dele. Tem um grupo também de cantores, de moças que cantam, costuma vir aqui, vem, enfim, a igreja lá é muito rica, né? A igreja é muito rica. Muito ungida, rica espiritualmente, rica em todo sentido. Bendito seja Deus. Pois bem, José Pedro, eu quero ouvir sobre você, porque eu já lhe conheço alguma das suas trajetórias. Eu também pude ver que você é um homem de uma cidade querida, que eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, a nossa querida cidade de Minas Novas, onde tem lá a sua rádio, onde eu tenho um programa, né? Obrigado. Eu tenho um programa na rádio desse abençoado homem de Deus, que é Rádio Bom Sucesso, que é um sucesso, né? Maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu quero ouvir de você sobre a sua infância. Como foi a sua infância naquela linda cidade? Vamos conversar sobre isso. Pastor Aquim, eu nunca imaginei que um dia, né, eu pudesse contar a minha história num programa, ainda mais num programa da TV, né, da Lagoinha, que a gente sabe que tem uma credibilidade, um respeito muito grande. E daí eu quero, antes de começar, mandar o meu abraço ao pastor Márcio e convidá-lo também para que ele possa também, né, na Rádio Bom Sucesso, que cobre 70% do Vale do Jequitinhonha, que ele possa também estar levando a sua palavra de esperança, de fé, né, de evangelização pelas ondas da Rádio Bom Sucesso. E aqui fica o convite ao pastor Márcio, que ele, né, possa estar conosco também para fazer esse trabalho de evangelização. Tá aí, pastor Márcio. Tá feito abre o convite. Abre a porta para o pastor aqui, vem para cá, já ganhou uma oportunidade, um convite para ir lá para estar falando na Rádio Bom Sucesso, e sem custo, né? Claro, custo, o pastor Márcio. Aquela porta aberta para o reino de Deus. Maravilha! Pois bem, mas aí, por causa do nosso tempo, a gente tem que acelerar mesmo, né? Eu estava lendo sobre você hoje, você que é um assessor do governador, você que tem uma história linda nesse estado de Minas Gerais. Eu tenho visto que você anda fazendo Tem prefeitos que são doidinhos com você por causa das obras que você fez, os trabalhos. Tem pessoas que têm um carinho especial por você. Eu tenho observado isso ao longo dessa nossa caminhada. Mas eu gosto de ouvir a história. Eu vi que tinha um menino lá na cidade de Minas Novas, né, criado por aquela maravilhosa Dona Helena, que deve estar nos vendo aí, sua mamãe. E aquele menino, como aquele menino que vendia pastel, né? Lá. Trabalhava no mercado. Trabalhava no mercado. Verdade. Como é que esse menino chegou aqui? Pastor, eu sou de uma família, minha mãe e o meu pai, de lavradores. Até os 7 anos eu morei na zona rural. E o meu pai, já com 5 filhos, ele, para nos educar, ele achou por bem que deveria mudar para a cidade. Mudar para a cidade. E aí ele mudou para a cidade de Minas Novas.
E chegando lá, ele era um lavrador, pessoa muito humilde, e teve dificuldade. Quando chegou, tinha uma posse, renda, e aí logo ele chegou na cidade, começou a fazer amizades e desenvolver uma amizade, e infelizmente não boas amizades. Isso levou ele ao vício, ao alcoolismo, né, que cometeu com a morte aos 42 anos de idade. 42 anos. 42 anos de Morreu idade. um garoto, porque depois que a gente fica com os cabelos branquinhos como os meus, 42 anos é garoto. E a gente vinha de supermercados, lojas, hotéis na cidade, uma vida relativamente muito boa. Mas o dia que o meu pai morreu, o pastor, nós tínhamos já perdido tudo. A gente já não tinha mais nada, né? E minha mãe, nós tínhamos alugado uma casa com um cômodo, né? E essa casa, a gente dormia, a minha mãe e nós 7, né? Dormíamos no mesmo colchão, né? Não dava para colocar a cama, colchão. E quando a gente alugou essa casa, o segundo dia que a gente já estado na casa... Era uma casa de um cômodo? Um cômodo e a cozinha. Essa casa, nós não podemos nem dormir na casa, porque no segundo dia eu estava vendendo coxinha, a minha mãe fazia salgados para vender, e aí um dia escuro, né? E esse dia escuro, e lá nós temos o mercado, que o senhor conhece muito bem, e meu pai estava num bar perto do mercado. E aí chegou uma senhora e falou para mim assim: quanto você quer por todos os seus pastéis? Eu achei aquilo estranho, eu sabia que a minha mãe estava no mercado. Falei, vou correr ao mercado para eu negociar, né, um valor bom. Só que quando eu cheguei na esquina, eu vi a minha prima, novinha, com cabelo louro, correndo, gritando assim: tia, o tio está morrendo. Aí a pessoa, o meu irmão mais novo, que ainda nem sabia negociar, eu tinha 13 anos, né, ele com 10 ali, segurando a bandeja, e aí eu já tive que voltar, e ao invés de encontrar com a minha mãe, eu tive que voltar para o encontro do meu pai, que caiu nos meus pés. Foi um período difícil. Foi um momento de euforia, vou fazer um grande negócio agora. Não, já mudou. Mas aí, pastor, que é importante a gente, quando a gente desenvolve na gente a sabedoria divina, que você volta ao tempo e você vê o quanto Deus estava presente, e quanto Ele te acolhia, né? Eu lembro que o meu pai caiu nos meus pés e eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, agora é conosco. Nós vamos ter que tocar o barco. O meu irmão mais novo tinha 4 meses de vida, a minha irmã mais nova com 13, eu com 11,5 para 12. E aí nós começamos a nossa vida, né? Enterramos o nosso pai, velamos, e aí começamos a nossa vida. E aí o meu avô também era lavrador, a gente sempre que podia, não tinha asfalto, andava 14 quilômetros para buscar mandioca, manga para vender, né? E às vezes acordava cedo, buscava também lenha, olha para você ver, hoje falar em lenha, ninguém sabe o que é isso, né? Mas assim, para cozinhar mesmo, para necessidade. A gente fazia isso, mas o mais importante, que a minha mãe, sabe, ela se fechou conosco, sabe? Eu, como arrimo mais velho, também abracei a ela e nós desenvolvemos, de tal modo que todos os filhos estudaram, todos fizeram curso superior, e hoje eu digo sempre, e tenho dito por onde ando, o sucesso é você ter a paz, a felicidade, o amor consigo e ter a Deus com você, porque isso é o que importa na nossa vida, e aí a gente conseguiu isso. Maravilha. Bom, você então veio para Belo Horizonte. Eu aprendi a costurar, aí... você foi alfaiate. Muitos amigos meus... Estou revelando em primeira mão, porque eu trabalho no poder público, pastor, há 10 anos. Muita gente que não me conhece da minha cidade, que não são meus amigos, não sabe que eu também um dia fui alfaiate. É verdade. Eu estava lá entre engraxar sapato, vender pastel, jogar bola de gude. Aí você foi desenvolver a profissão de alfaiate. Você acabou criando uma empresa. Isso, verdade. Se tornou empresário vendendo camisa. Com 17 anos eu cheguei a BH e arrumei o meu primeiro emprego de alfaiate aqui no Maleta, em Belo Horizonte. Difícil Maleta. Maleta, na época eu trabalhava 17 anos. 17 anos, com Correia, e ele falou assim: olha, você tem que ir para São Paulo, porque você é muito bom alfaiate e tudo. Mas aí eu acabei retornando para Minas Novas, fiquei 2 anos, estudei e retornei a Minas Novas, porque a minha mãe precisava de mim ainda. Eu percebi que não dava para sair. Mas você foi candidato a vereador lá na sua cidade, quando adolescente, bem novo ainda, não foi? Acho que 18 anos. Né? Foi. Isso. Aí eu tô mexendo, porque eu tô vendo, você hoje é um assessor do governador. Então você teve uma ascensão no meio político, no comércio, que é o garoto vendedor de pastel,
o garoto que perdeu o pai aos 12 anos de idade, se tornou um homem que é um exemplo de um homem vitorioso. Ô pastor, eu retornei para Minas Novas, depois eu voltei a BH e trouxe os meus irmãos para estudar. E todos moraram comigo, né, para estudar. São todos formados, todos formados, né? Um formou pela PUC, o outro pela Universidade Federal de Viçosa, o outro formou dois pela PUC, né? Eu formei pelo UniBH, a minha irmã também formou, é funcionária pública, aposenta agora também, da Justiça. Ô Zé Pedro, sabe por que eu gosto de trazer pessoas como você aqui? É porque tem muita gente nos vendo agora. Nós precisamos passar essa certeza de que a pessoa pode vencer. Se lutar, se confiar em Deus, a minha história, de onde eu vim, não importa. Finalmente você teve um encontro com Deus, não é verdade? Além de você ter essa vitória, além de você hoje ser um assessor do governador, um homem que está fazendo esse trabalho, mas você teve um encontro com Deus. Me fala sobre isso. Isso aconteceu justamente quando eu defini por ser um funcionário público, né, e por ingressar na vida pública. Foi justamente na mesma época. Eu achava um vazio na minha vida, eu queria mudar de vida. Eu achava que o emprego, a empresa já tinha me bastado, já tinha constituído, já tinha meu filho, tinha Estava bem casa. de vida, tranquilo. Eu pensei assim, não, eu queria enxergar algum valor diferente. E eu pensei que o problema estava na empresa, eu deveria mudar de empresa ou constituir nova empresa. Aí, nesse meio tempo, eu liguei para um primo querido, Felipe, quero mandar um abraço para ele, também é evangélico, e há tempos eu não havia. Eu liguei, Felipe, eu gostaria de vê-lo. Ele falou assim, olha, mas agora eu estou estudando, fazendo direito no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte? Ele me atendeu em BH, sim, mas estava fazendo direito no Rio de Janeiro. Ele falou assim, olha, eu estou em BH hoje, nesse dia, até 9 da noite. Só que é o seguinte, eu tenho um compromisso. Agora, às 7 horas eu vou a um culto evangélico. Se você quiser me ver, você só tem uma chance. Se você me acompanhar até a igreja e depois da igreja você me leva no aeroporto. Muito bem. E então você foi numa igreja? Fui na igreja. Numa igreja evangélica. E nós já falamos aqui da maravilha da Igreja Batista Lagoinha. Eu vou também dar essa prenda aqui para a nossa igreja Getsemane. Você foi numa igreja Getsemane, lá do meu amigo pastor Jorge Linhares. Verdade. Fui com ele, né, na igreja. E aí, assim, eu achei, assim, a primeira ministração do pastor Jorge, foi para mim, assim, uma coisa maravilhosa. E aí, pastor, por que foi maravilhoso? Porque foi um encontro que eu tive com uma realidade que eu desconhecia. Sabe? Você conhecia a palavra de Deus dada pela sua mãe, você é um homem, era um homem religioso, é de uma cidade onde a religião é muito forte lá, mas você não conhecia isto que os pastores pregam, não conhecia a Bíblia. Não, se você for ao princípio de Minas Novas, a colonização portuguesa, ela trouxe todo um processo junto com ela. E não é estranho para a cidade acima de 300 anos, ou quase 300 anos, que é muito forte isso. Ok. Né? Zé Pedro, que bom que eu tivesse aqui mais pelo menos uns 15 minutos para a gente conversar. Mas eu tenho agora só mais 30 segundos e eu quero aproveitar esses 30 segundos para você. Você vai olhar para aquela câmera ali, Zé Pedro, e vai dizer para as pessoas em 30 segundos o que uma pessoa tem que fazer para ter sucesso como você tem sucesso. Pastor, o encontro com Jesus, ele por si só já é transformador, né? E a primeira coisa que a gente aprende com isso é o amor. É o amor, você passa a amar a si mesmo. E quando você passa a amar a si mesmo, você ganha a capacidade de amar o próximo e compreender de forma mais clara e transparente. E aí você pode ter certeza que a sua vida, o seu caminhar, as pessoas vão te percebendo e você também vai se demonstrando de uma forma diferente. E essa diferença só traz para você na sua caminhada, sabe, dias melhores. Amém. Sabe? E aí eu poderia ficar aqui um dia dizendo de tamanha é a bênção, mas quem é e tem experiência pode também perceber. Então você que não conhece, não tenha, faça como eu fiz há 10 anos atrás e mudei a minha vida. Glória. Eu conhecia Jesus e a partir daí ele pôde me voltar, fez com que eu mergulhasse no tempo e eu pude perceber cada dia, cada momento que ele pegou na minha mão e que eu passava por lutas e dificuldades, porque passar por luta é da vida. Muito bem, nosso amigo Zé Pedro, muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe abundantemente
está convidado a voltar aqui ainda este ano, viu, Zé Pedro? E a você que está aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai embora não, fique aí, porque eu vou voltar a trazer uma palavra poderosa de Deus para o seu coração. Voltei para trazer a você a palavra de Deus, porque neste programa, Shalom Aleichem, nosso propósito é fazer com que você viva a palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Ezequiel. Até queria, neste programa de hoje, estar falando do capítulo 10, mas resolvi dar uma olhada junto com você no capítulo 8 de Ezequiel, porque há uma coisa muito interessante no comportamento deste profeta. Ezequiel, ele viveu na Babilônia. Naquele período do cativeiro, ele foi levado para lá como um prisioneiro de guerra. E estando lá, ele não perdeu o seu relacionamento com Deus. Ele não perdeu a sua comunhão com o Eterno. Ezequiel era aquele homem que nada fazia ele perder o foco, perder a sua direção espiritual. E ele, mesmo sabendo que o seu povo tinha pecado contra Deus, que os seus reis tinham pecado contra Deus, e que ele estava distante do seu país, prisioneiro, ou seja, como um cativo, vivendo num país distante, sem ter o direito de adorar ao Eterno lá no templo em Jerusalém. Mesmo assim, Ezequiel não perdeu a sua postura espiritual. Por isso Deus se manifestou a ele. Não importa quais sejam as dificuldades que você esteja enfrentando. Se você tem uma atitude de andar com Deus, se você anda na presença de Deus para valer, sabe de uma coisa? Deus irá se manifestar a você. Deus se manifestou a Ezequiel e trouxe a Ezequiel uma revelação muito grande do que estava acontecendo em Jerusalém, do que estava para acontecer no futuro, inclusive em nossos dias. Mas hoje eu quero falar sobre o que ele viu em Jerusalém. Veja, no capítulo 8, sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no dia 5º do mês, estando eu assentado na casa, e os anciãos de Judá estavam assentados diante de mim, e ali a mão do Eterno caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança ao parecer de fogo, desde o parecer dos seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos e daí para cima, também ao parecer de um resplendor de cor de âmbar. Então estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Que coisa interessante, né? Ele tem uma visão, chega aquele ser que ele viu, tomava-o pelo cabelo e saiu transportando entre a terra e o céu até Jerusalém. E olha que ele fala assim, e me trouxe a Jerusalém. Por que que ele usa essa expressão? E então aquela mão me pegou e me fez flutuar entre o céu e a terra, e levantou e saiu me carregando e me trouxe a Jerusalém. Por que que ele está na Babilônia e fala, e me trouxe a Jerusalém? Por que que ele está escrevendo isso na Babilônia e diz, e o Eterno me trouxe a Jerusalém? Porque apesar de ele estar distante, o seu coração estava em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, então isso já tem aqui uma mensagem para nós. O fato de ele dizer, me trouxe a Jerusalém, quer dizer que seu coração estava em Jerusalém. Ele estava fisicamente distante, mas a sua alma, os seus pensamentos estavam ali, onde estava o altar de Deus, onde estava o templo de Deus. Você pode estar fisicamente em qualquer lugar, que a sua alma
seus pensamentos devem estar na presença de Deus. E ele é orientado por Deus a observar alguma coisa. Quando ele chega, ele fala assim: eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Olha, a glória do Deus de Israel. Então, o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso que em toda a Bíblia nós ouvimos falar do seu poder, da sua força, da sua graça, da sua unção poderosa. E nós, quando vemos Ezequiel, ele começa a ver o que Deus mostra para ele. Vemos Ezequiel tendo visões do que estava acontecendo em Jerusalém. O que estava acontecendo em Jerusalém? Deus mostrou para ele uma quantidade de homens que estavam cometendo pecados, líderes em Jerusalém, que estavam fazendo coisas abomináveis diante de Deus. Eu estou falando de Jerusalém, eu estou falando da capital de Judá. Claro que o reino de Israel, o reino do norte, já tinha sido destruído há cerca de 200 e poucos anos antes, pelo rei da Síria. E agora ele está ali, preso, e como um membro do exército de Israel, da casa de Israel, sendo cativo na terra distante, mas Jerusalém estava de pé. A cidade ainda não tinha sido destruída, tinha acontecido o primeiro ataque e o rei da Babilônia tinha levado preso o rei Joaquim e muitas pessoas de Jerusalém, mas a cidade ainda continuava em pé. Então ele começa a ver o que eles estavam fazendo. Olha, ele estava na Babilônia, muito distante de Jerusalém, mas ele podia ver o que estava acontecendo em Jerusalém. De novo eu digo, você pode estar distante do ponto de vista sociológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista geográfico, mas você pode estar presente do ponto de vista espiritual. Não importa como você esteja vivendo, se você tem uma atitude de andar com Deus, você vai ver as coisas maravilhosas de Deus. Ezequiel viu o que ele viu? Viu homens fazendo coisas abomináveis. Olha, meus amigos, meus irmãos e irmãs, isto é muito sério. Por quê? Porque Jerusalém é a capital do Judá. Por quê? Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém, nesse sentido, prefigura ou tem uma mensagem para nós. Vamos pensar na história da igreja. Vamos dividir a igreja, vamos pensar a igreja em dois grupos. Nós temos com a reforma, nós temos o grupo católico e temos o grupo protestante. A igreja é assim, tudo é cristianismo. O cristianismo é assim, tanto é católico como protestante, todos são cristãos. Pensa em Israel. Israel era Judá, onde estava o templo, onde estava o centro da adoração, onde estava um povo que servia a Deus, e tinha outro reino, o reino do norte, também dividido. Jerusalém era a capital de Judá, e então Judá era tido como o povo que servia mais fielmente a Deus. É claro que a gente sabe que o povo evangélico é bem mais voltado para a Bíblia. É o povo evangélico que ensinou o mundo a ler a Bíblia. É o povo evangélico que agarrou-se a este livro. O povo evangélico, nesse sentido, representa Jerusalém. Os pastores representam, nesse caso, os líderes de Jerusalém. O que é que os líderes de Jerusalém estavam fazendo? Praticando abominações diante de Deus. Oh, meus amigos, eu tenho que falar a palavra de Deus. É claro que um pregador que fala a palavra de Deus, nem sempre ele é muito popular. Não ganha muitos aplausos, mas eu preciso ser fiel à palavra de Deus. O que levou o acontecimento da reforma? O que trouxe a reforma? O que fez surgir a reforma protestante, liderada por Lutero, por Calvino e outros? Começou com o quê? Começou com o fato da venda de indulgência. Ai, meu Deus! Eu fico pensando que alguns líderes, aqueles líderes que vendiam indulgência, que chegavam nas cidades vendendo indulgências,
que Lutero rejeitou inteiramente. Eu acho que os homens que vendiam indulgência naquele século, no século XVI, e também já no final do século XV e no século XVI, eu acho que aqueles homens que faziam negócios de indulgência, acho que hoje eles ficariam sentindo que eles não tinham muita competência para vender indulgência. Eles teriam inveja de alguns pregadores hoje. Meu Deus, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, infelizmente, o que aconteceu em Jerusalém está acontecendo na igreja. Portanto, é hora de arrependimento. É hora de pensar nisso. É hora de saber que evangelho é algo santo. Que evangelho não é empresa. Que igreja não é empresa. Que não é negócio. Mas é coisa santa, sagrada, maravilhosa. Que nós, homens de Deus deste país, precisamos nos voltar para Deus com lágrimas e chorar e derramar nosso coração e dizer: tem misericórdia de nós, Senhor. Porque se Ezequiel estivesse aqui, ele sentiria um horror tremendo na sua alma pelo comportamento dos líderes, porque estavam semelhantes ao que eles faziam lá em Jerusalém. Rogo-te que leia o capítulo 8 de Ezequiel e veja, capítulo 8 e capítulo 9 também. Tem muita coisa aqui, porque ele vê outra visão. Mas nós vamos caminhar nisto, porque Deus está chamando o seu povo para uma tomada de posição mais séria. Deus está chamando o seu povo para tomar decisão mais profunda na presença dele. E é com esse sentimento que eu quero convidar você para orar juntamente comigo. Pai Celeste, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque tu tens me dado a tua graça para amar o teu livro santo. Eu te agradeço pelos homens e mulheres, milhares deles no Brasil, que te amam e creem em ti e andam na tua presença. E eu clamo ao Senhor e peço que o Senhor traga sobre todos nós um espírito de arrependimento, para que possamos banir dos nossos púlpitos tudo aquilo que é abominável diante do Senhor, para que não venhamos cair como caiu Jerusalém. Oramos e clamamos a Ti, Pai Santo, em o nome de nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo. Que o Eterno nos abençoe. Até o nosso próximo programa.